Como alinhar as expectativas do patrocinador com as expectativas do usuário-chave? Essa foi uma pergunta, um desafio aí indicado pelo Renan, que foi um dos inscritos no nosso próximo curso de gestão híbrida de projeto de software, curso 100% online gratuito. Se você não se inscreveu ainda, esse curso vai acontecer em janeiro, entre os dias 13 e 20 de janeiro. Então, 13 sai aula 1, 15 sai aula 2, 17 sai aula 3 e no dia 20 sai aula 4. Se você não está inscrito, se inscreve, o link na minha bio, ou se você está assistindo pelo Instagram, ou depois, se você estiver assistindo o conteúdo gravado no YouTube, que vai sair hoje à noite, dia 3 do 1, é só você se inscrever no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo no YouTube, certo? Se inscreve se você é gestor de software, se você quer faturar pelo menos 6 dígitos ano, se você quer ter altos níveis de produtividade, se inscreva nesse evento que eu tenho certeza que tende a transformar a forma com que você cria as transformações tecnológicas, que você gera resultado para as empresas, que você é responsável por isso. E nós estamos aqui nesse momento fazendo conteúdo preparatório. Como que é esse conteúdo preparatório de aquecimento? Quando as pessoas se inscrevem no evento, elas têm depois ali na página seguinte a oportunidade de fazer um formulário de pré-diagnóstico. Esse formulário vai dar acesso a vários benefícios exclusivos para essas pessoas. Um dos benefícios é esse aqui, de ter a oportunidade de ter uma pergunta respondida em um conteúdo específico, direcionado para ela. Então, se você se inscrever, não apenas se inscreva, faça o pré-diagnóstico, que você vai nos ajudar aqui como equipe a entendermos a sua necessidade e a fazermos conteúdo de aquecimento, e também certamente tem a possibilidade de impactar o conteúdo do evento em si para ajudar você com as suas necessidades específicas, certo? O Renan comentou que isso é um desafio dele, ele disse que tem esse desafio, ele trabalha como gestor de projetos numa grande empresa aí de RP, não tem autorização, não falei com o Renan para poder abrir com vocês, mas ele tem essa dificuldade, né? Alinhar as expectativas entre o patrocinador e o usuário-chave. E eu vou traçar aqui uma série de conteúdos, sempre passando pela jornada ali de contexto, benefícios e como, para que todo mundo que for assistir esse conteúdo, que tem potencial de se beneficiar disso, entenda sobre o que é o assunto, a importância de você resolver esse desafio e como, na prática, resolver isso, beleza? Então, para a gente começar a parte de contexto, é importante compreender o que é o alinhamento de expectativas entre o patrocinador e o gerente do projeto. E aí eu já fiz alguns outros conteúdos sobre isso, mas é um conteúdo exclusivo lá do Gestão de Software, né, que é o método que vocês vão conhecer durante o evento e vão ter oportunidade depois do evento de continuar aprendendo conosco sobre esse método, que é os interesses, né? Então é a visão sobre os interesses. Quais são os interesses em qualquer projeto de software? Eu vou trazer aqui para o quadro para mostrar para vocês que todo e qualquer projeto de software tem 3 interesses. Você tem o interesse do negócio, vou colocar aqui uma bola, negócio. Você tem o interesse do usuário. E você tem o endereço, vamos colocar numa outra cor aqui, do fornecedor. E você, né, como gerente do projeto do software, você está aqui, né? Ou às vezes como desenvolvedor, fazendo gestão junto. Então você precisa atender todas as necessidades. E esse alinhamento entre o papel do patrocinador e do usuário é justamente isso aqui, né? Garantir que essa parte aqui, ó, negócio e usuário, estão alinhadas, que você como GP está conseguindo entregar essas necessidades, né? Então, o que o usuário precisa, o que o negócio precisa e a pessoa que vai construir o software, o que ela precisa. Então, é importante compreender como você vai fazer isso, tá? Então, é o alinhamento dessas expectativas, né? O alinhamento das expectativas dentro de projeto de software é o alinhamento de tudo, mas o Renan, por exemplo, ele comentou que precisa saber como alinhar usuário e negócio. Então, o alinhamento de expectativas é isso, é garantir que, olha, o fornecedor pode construir a solução conforme o usuário precisa e com uma grande chance de gerar o impacto de negócio que o patrocinador, que a empresa como um todo precisa que o usuário daquela área de negócio gere de benefício, certo?
Então, o alinhamento de expectativas basicamente é isso. Só que agora a gente vai para um ponto que é o seguinte, que infelizmente hoje a agilidade causou uma grande distorção, a agilidade mal compreendida. Inclusive, eu estava vendo hoje o pessoal da Agile Alliance, que é a organização criada com... Aí eu, assim, só divagando sobre isso, o pessoal que fundou a Agile Alliance, né, que é formada pelas pessoas, foi formada inicialmente pelas pessoas que criaram o Manifesto Ágil lá em 2001, eles se juntaram ao PMI, que é a maior instituição de gerenciamento de projetos no mundo. Então eu achei bem bacana isso, né? O PMI foi lá e não sei se ele comprou, se ele fundiu, enfim, mas eles estão juntos, então boas coisas podem vir daí. Mas infelizmente a gestão ágil mal implantada, mal compreendida, mal aplicada fez uma coisa muito importante na gestão de projetos, de maneira geral, mas especialmente a gestão de projetos de software, que tem ali muito conflito de interesse, né? O risco de você ter conflito de interesse é muito grande. Fez aquela visão de papéis e responsabilidades ser distorcida, não ser utilizada, ficar algo simplesmente subentendido. Então é por isso que a gente vai trazer aqui, eu vou trazer para vocês, né, o conteúdo sobre o que é o papel do patrocinador. Porque o patrocinador ele tem uma função específica. E assim, esse conteúdo também eu estou trazendo diretamente de dentro do Gestão Embedded Software. Então vocês estão tendo a oportunidade de conhecer por dentro partes do método muito relevantes e que vocês vão ver com muito mais profundidade no curso e vão ter a oportunidade depois de continuar aprendendo a partir do dia 20, tá? Então, são as responsabilidades do patrocinador. Porque se você não sabe, por que é importante você ter esse elemento de expectativas? Porque se você precisa garantir que o patrocinador, que teoricamente aqui é quem representa o negócio, tem as expectativas alinhadas com o do usuário, pelo que essas pessoas são responsáveis durante o projeto. Então, um conflito de alinhamento de expectativas pode ocorrer quando você não sabe pelo que elas são responsáveis. E aí fica batendo cabeça, certo? Um papel, né? Uma pessoa responsável por um papel faz uma coisa, o outro responsável por outro faz outra, e aí você tem o caos. Então, você precisa entender que o patrocinador, ele é responsável por coisas específicas. E aí, eu não vou só falar aqui, eu vou também desenhar no quadro, porque eu acho que fica mais fácil para você olhar, né? E talvez se você quiser tirar um print, alguma coisa assim, mas sempre é importante entender que papéis e responsabilidades são coisas que você adapta, tá? Então, eu estou trazendo esse conhecimento de dentro do gestão de software, como os alunos aprendem, e esse conhecimento tem uma referência que é a referência do Prince 2. Então, o patrocinador ou executivo, né, no Prince 2, se for olhar, ele tem a responsabilidade de que a primeira, deixa eu trazer aqui pro quadro, é a visão e direção. Ou seja, o que nós queremos para esse produto no longo prazo em termos de perspectiva desse produto gerar impacto de negócio. E a evolução desse produto, né? Então, poxa, você precisa pensar já numa arquitetura escalável, numa arquitetura que tenha fácil manutenção. Então, numa arquitetura que está contida dentro da arquitetura de software corporativa e não vai causar danos ou vai minimizar os danos, porque muitas pessoas acham que isso não é relevante, mas é uma coisa que está cada vez mais em alta, especialmente com o que o no-code trouxe, o low-code trouxe, né? Então o usuário de negócio cria o software ali na ponta e aquilo não está conectado com a arquitetura de software corporativo, depois você tem um trabalhão para conectar os processos da empresa, né? Então o patrocinador ele é muito importante, né? Ele tem uma responsabilidade de alinhar a visão e a direção daquele software dentro do contexto da empresa e uma visão de longo prazo. Outra responsabilidade importante do patrocinador é a aprovação do business case. Isso aqui, ele precisa ser responsável. Um princípio muito importante da gestão de projetos de software é a contínua justificativa de negócio estar validada. Você precisa constantemente ter a capacidade de construir o software, olhar para o caso de negócio e ver, ainda faz sentido ou não, eu preciso atualizar o caso de negócio, eu preciso atualizar eventualmente uma característica do produto, gerenciar as 6 restrições que eu vou falar mais para frente de uma forma diferente para garantir esse alinhamento. Então, ele é responsável por aprovar e manter atualizado o business case. Então, lá na aula 2 do nosso curso, você vai aprender a construir um business case conforme o Gestão Embedded Software preconiza, tá? Então, na aula 2 você vai aprender o que é e na aula 3 o como, né? Outra
responsabilidade importante do patrocinador é a alocação de recursos. Então isso aqui é relativamente simples, né? Essa visão de que ele precisa alocar os recursos, mas às vezes ele tem uma corresponsabilidade. Então, a pessoa que está autorizando recurso ali para o projeto, ela determina que determinadas pessoas precisam trabalhar, só que ele precisa eventualmente negociar aquilo com a área de negócio em si. Tá? Então, às vezes pega um caso, o diretor financeiro quer fazer uma transformação na área financeira de faturamento, só que ele precisa alinhar com o gerente do projeto e os coordenadores do financeiro de faturamento quando as pessoas vão ter disponibilidade para atuar dentro do projeto. Então ele precisa, às vezes, utilizar a autoridade funcional dele ou pedir para uma outra diretoria ali, por exemplo, utilizar a autoridade funcional dela para garantir que as pessoas têm o recurso compartilhado com o projeto e cooperação de forma que o projeto alcance os objetivos, porque não é tão fácil assim. A tendência é as pessoas não quererem usar o tempo delas dentro do projeto, e sim simplesmente nos processos operacionais. Isso pode gerar muito problema. Então, é o patrocinador que precisa fazer isso diretamente ou ele precisa alinhar com outros membros ali da empresa que tem autoridade funcional para garantir que o gerente do projeto, por exemplo, de software, tenha capacidade de alocar recursos, tá? Outra responsabilidade importante do patrocinador é a gestão de riscos em alto nível, né? E por que isso aqui é relevante? Porque quando você começa a trabalhar com gestão de riscos, você vai ver que um grande desafio é a priorização. Então, se você não faz gestão de riscos, é um grande problema. Mas se você faz, você vai acabar lidando com uma dificuldade muito grande de priorizar. Porque é muito risco, é muita incerteza, a sua responsabilidade é justamente garantir que as principais incertezas são compartilhadas com o patrocinador e ele está atuando junto com o gerente do projeto para que os encaminhamentos, para minimizar o impacto ou a probabilidade, sejam endereçados, tá? Então, ele recebe ali os riscos que são prioritários, tá? Outro ponto importante relacionado a responsabilidades do patrocinador são as tomadas de decisão chave, especialmente coisas que estão fora do escopo, né? Tomadas de decisão chave. Então, eventualmente, uma área de negócio pediu uma coisa que não estava no escopo, ou pediu para alocar recursos dentro do projeto que não estavam planejados, pediu uma mudança de direção. É o patrocinador que vai fazer isso. Às vezes o gerente do projeto não tem autonomia, nem deve ter autonomia, porque ele é responsável pelo quê? Pela aprovação do business case. Então, se uma outra área de negócio pede um tipo de mudança que não está na alçada do gerente do projeto fazer, aí essa tomada de decisão chave cabe a ele. Então você está percebendo por aqui que as responsabilidades do patrocinador elas são bem diferentes do que um usuário-chave tem, por mais que você ainda não tenha visto as do usuário-chave, que é o que eu vou mostrar mais para frente, e que é justamente o alvo, digamos assim, da dúvida que o Renan trouxe, tá? Mas é importante você olhar para isso, para você conhecer, né, o que é esse alinhamento e como deixar isso bem claro, né? Outra responsabilidade relevante do patrocinador é a liderança e motivação junto com o gerente do projeto. Outra responsabilidade, isso aqui, né, sobre liderança e motivação é aquilo, gente. O comum das pessoas é elas estarem motivadas, elas estarem com aquele âmbito de liderança e de que vamos fazer acontecer, vamos transformar, vamos tirar as pessoas da zona de conforto. Não. O comum é as pessoas ficarem dentro da zona de conforto e eventualmente o gerente do projeto vai perder a capacidade de engajar as pessoas. Às vezes o próprio patrocinador vai ter que engajar o gerente do projeto porque diante das dificuldades ele pode ser confrontado com desafios que ele mesmo sozinho não consiga superar, ele precisa de um apoio de alguém com uma experiência maior, né, com uma vivência maior, com uma autoridade maior sobre os recursos. Então,
Você precisa ter isso bem alinhado. Outro ponto importante aqui é a ligação com stakeholders de alto nível, né? É o que eu estava falando. Com stakeholders, vou colocar só STK, de alto nível. Então, poxa, às vezes você vai fazer um projeto dentro da área financeira que impacta a área administrativa, que impacta a área de operações, que impacta, enfim, suprimentos, se não está dentro da financeira, entendeu? Então, às vezes você tem um gerente de projeto aqui dessa área, que vai fazer uma transformação aqui, só que você tem um diretor para essa área aqui, um diretor para essa área aqui, e assim por diante. E aí, não é o gerente do projeto que vai vir aqui com a autoridade funcional dessa área que vai fazer a modificação. Às vezes você precisa desse cara aqui engajando os outros para que essa autoridade, que é só do projeto e não é funcional, seja implantada, né? Então você precisa dessa ligação com os stakeholders de alto nível. E um outro ponto aqui importante também é a revisão e aprovação de etapas. Isso aqui é fundamental, né? Revisão e aprovação de etapas. Por quê? Infelizmente, a gestão ágil mal compreendida e mal implantada fez com que as empresas começassem a fazer a construção do produto sem pensar nas releases. O que é a release? Ó, eu vou primeiro construir essa parte aqui do produto, depois eu vou construir essa, e aí aqui dentro eu vou quebrar, por exemplo, em 4 sprints. E eu espero que aqui eu já tenha um produto capaz de começar a gerar impacto de negócio. É um exemplo de como você precisa pensar na release e nas sprints. Então as sprints, elas estão dentro aqui, né, de cada release. E aí você vai fazer o backlog building da release e vai fazer a sprint planning baseado no que foi definido no backlog building da release. Então aqui você vai ter a sprint, né? E é importante sempre olhar para a release pela perspectiva de quais partes do produto a gente vai conseguir construir após determinada quantidade e características de sprint que vão gerar impacto de negócio. E o impacto de negócio, vocês vão aprender lá na aula 2 e 3 especialmente, ele precisa ser, já vou dar um spoiler aqui, nem todo mundo vai assistir, objetivo, valor, prazo. Você precisa ter as metas de negócio bem claras, tá bom? Muito importante ter isso. Sempre no final de cada release você consegue gerar isso, tá? Então a aprovação das etapas é isso. Olha, primeira release a gente vai entregar essa característica do produto, que já vai gerar esse impacto. Na segunda, isso que a gente pretende incrementar nessa característica do impacto e assim por diante, tá? Então o patrocinador precisa fazer isso. Outro ponto importante, e o último, né, que a gestão de software preconiza é o patrocinador, ele é responsável também pelo alinhamento com o objetivo de negócio. Então percebe, se você é, como patrocinador, né, ou eventualmente lá o seu colega, responsável pela aprovação do business case, do caso de negócio que vocês vão aprender lá na aula 2 do curso, como fazer, na aula 2 o que, na aula 3 como, esse business case precisa ter alinhamento de preferência com a estratégia do negócio. Com objetivos e estratégias do negócio que serão entregues em maior ou menor grau pela conclusão de cada release. E cada release entregue conforme a performance, né, de cada sprint. Nossa, essa sprint aqui ficou feia, mas vocês entenderam a ideia, tá? Então, perceba que para o usuário-chave,
não ter alinhamento com essa descrição de responsabilidades, aí é porque provavelmente as pessoas não estão fazendo o dever de casa de descrever as responsabilidades do patrocinador e também não estão fazendo as do papel do usuário. Tá? Então, se você tem bem claro isso aqui, o patrocinador é responsável por isso, aí a chance de você ter um desalinhamento é muito menor, tá? Muito menor mesmo. Então, peguem isso aqui, quem tá assistindo no Instagram aí, o conteúdo vai ficar gravado lá na playlist de aquecimento do evento no YouTube, então pega, revisa, anota, planeja como adaptar aí no seu contexto, que você já pode ter vários benefícios derivados disso, né? Então, nós recomendamos, inclusive, fazer isso na concepção do projeto, tá? Então, o papel do patrocinador é esse. E o papel do usuário? O papel do usuário já é um papel que tem várias outras responsabilidades. Então, veja só. O usuário... Então, lembra, ó. Nós estamos aqui descrevendo as responsabilidades do patrocinador, que é o cara responsável ali pelos interesses do negócio. Mas agora nós vamos para as responsabilidades do cara, que é o usuário, o cara que vai usar o produto e entregar a meta de negócio, tá? Esse cara aqui, ele já é responsável pelas seguintes coisas, ó. Deixa eu passar aqui uma régua para você entender. Primeira coisa que o usuário é importante ser responsável é a definição de requisitos, né? E aqui tem uma pegadinha. Por quê? Em outros conteúdos aqui de aquecimento, eu não lembro exatamente qual, eu comentei que... eu acho que é um que eu fiz lá pra Michelle, que é uma das inscritas também no evento. Eu falei o quê? Que você tem 3 tipos de produto no seu projeto, certo? Você tem os produtos gerenciais, você tem os produtos técnicos, que é o que o desenvolvedor faz, e tem os produtos de negócio, que são os relatórios do negócio provando que aquele produto técnico gerou benefício. Então, o usuário-chave, ele é principalmente responsável por esse aqui, ó, a característica do produto, no sentido de como ele vai usar aquilo. Porém, se o usuário-chave não está de acordo, por exemplo, com um requisito gerencial de quantas vezes por semana a gente vai fazer reunião para avaliar ali feedback do usuário, vai dar certo? Não. Se ele não está de acordo com, eventualmente, a forma que ele vai atestar que aquele produto tem qualidade, que ele usou e que faz sentido. Vai dar certo? Não. Se ele não está de acordo com o relatório de negócio que ele é corresponsável por gerar para provar que o produto teve o impacto, vai dar certo? Não. Então, ele sim é responsável pela característica do produto, mas ele precisa colaborar com os requisitos dos outros 3 tipos de produto que o seu projeto de software vai gerar. Tá bom? Então, se você não viu ainda esse vídeo, volta aqui na playlist, depois se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você está assistindo aqui no Instagram, vai lá no YouTube, olha a playlist de aquecimento para o evento e veja esse conteúdo, como documentar requisitos. Eu falo com muito mais profundidade aqui, mas novamente, no evento, no curso gratuito de gestão híbrida, você vai ver com muito mais profundidade, especialmente na aula 2, 3 e 4, tá? Como fazer isso. Então, a definição de requisitos é uma coisa que sim, o usuário-chave, ele é corresponsável e pelos 3 tipos, tá? Por isso que é uma pegadinha, poucas pessoas têm a visão para isso. Segundo ponto aqui, ó. Segunda responsabilidade, representação dos usuários. Então, ele precisa representar os interesses de outros usuários. Então, aqui eu estou comentando, por exemplo, o caso do usuário-chave. É a pessoa que representa os interesses de todas as outras pessoas que vão usar o produto e vão ser corresponsáveis por construir esses outros 3 tipos aqui, os produtos gerenciais, de negócio e técnicos. Então, ele precisa representar essas pessoas, porque se outras pessoas ligadas a ele não estiverem de acordo com as características desses 3 produtos, aí essa definição de requisitos aqui vai ser incompleta, tá? Ela vai ser inviabilizada. Outro ponto, ele precisa aceitar o projeto. Então, uma coisa que é muito comum é, o desenvolvedor fez, o QA disse que está com qualidade, só que e o usuário-chave? Ele entrou lá dentro do processo e deu de acordo dele, ficou registrado?
Ou só ficou, desenvolvedor, QA e aí acabou. Agora a área de negócio que se vire para usar o produto. Isso pode dar problema, tá? Então, a aceitação do produto dos produtos barra projeto é corresponsabilidade do usuário. E aí aqui, ó, talvez exista, digamos assim, um desafio, né, de alinhamento. Por quê? Porque se o patrocinador, o executivo, é responsável por aprovar as etapas, ele só deveria aprovar a etapa se o usuário aceitou o produto, que foi entregue, por exemplo, no final de uma sprint ou no final da release. Né? Então, você precisa ter essa visão. Não, mas espera aí, o cara aqui, ó, o patrocinador, ele aceita a etapa. Só que para cada etapa ser aceita, eu preciso concluir as sprints com sucesso e quem faz isso é o usuário-chave. Por isso que é uma questão de você alinhar responsabilidades durante a gestão do ciclo de vida. Outro ponto importante é a avaliação de benefícios. Então, poxa, se o cara é responsável pelos relatórios de negócio provando que o produto gerou impacto, ele precisa avaliar os benefícios, né? Ele precisa ser a prova ali. Ele é o cara no final da linha, né, que mostra que aquele software de fato gerou benefício. Então ele é responsável pela avaliação de benefícios. Outro ponto que ele é responsável é pela comunicação, né? Então, isso aqui é uma coisa que quase todo mundo é responsável em graus bem similares, só que como ele é a pessoa que recebe o produto, usa, dá feedback e é responsável depois por provar que aquele benefício, que aquele produto gerou benefício, então ele é responsável por isso também. De forma destacada, né, digamos assim. Comunicação. Outro ponto aqui, decisão de mudanças. Mas decisão de mudanças alinhadas com o business case, principalmente, que foi definido pelo patrocinador. E com os requisitos gerenciais, que é o gerente do projeto que define. Tá? Então, decisão de mudanças. O usuário-chave é responsável. Outra coisa é feedback, né? Ele precisa dar feedback sobre o produto, sobre a frequência de reunião, sobre o local que está armazenando ali as evidências de qualidade, sobre a integração dele ao processo de gestão da qualidade, a capacidade da área gerar os relatórios de impacto de negócio. Não dá para fazer isso toda semana, eu só consigo uma vez por mês. Ou não, o seu é melhor gerar todo dia, entende? Porque faz mais sentido para o meu contexto, então ele precisa dar feedback sobre o requisito que foi definido para esses 3 tipos de produto e se está dando certo ou não. Gestão de riscos, ele é corresponsável pela gestão de riscos. Mas lembra, ele é no baixo nível, porque ele está lá na operação junto com o gerente do projeto. O patrocinador é responsável pela gestão de riscos em alto nível. Ó, como está aqui, descrito. E o último ponto aqui é a colaboração, né? Colaboração. Porque se ele não for parceiro, digamos assim, do gerente do projeto de todo mundo ali, o produto vai ser entregue para a área dele e ninguém vai ter capacidade de mostrar que aquilo gerou impacto. Então percebe que são responsabilidades aqui, talvez seja pequeno para quem está vendo no Instagram, mas quem assiste no YouTube talvez consiga ver, né? Mas enfim. O importante é só mostrar aqui que as responsabilidades do patrocinador são essas e do usuário-chave são essas aqui, ó. São diferentes elas. Você precisa conhecer elas para poder aplicar de uma forma distinta, tá? E agora, então, perceba, a primeira coisa é isso, é ter clareza sobre as responsabilidades que são diferentes. Agora você tem que entender o quê? Por que que um alinhamento de expectativas é importante? Porque, ó, sem alinhamento de expectativas, a linha de base sobre as 6 restrições de todo e qualquer projeto de software, que eu sempre mostro aqui, mas nem todo mundo vê tudo, então eu vou precisar mostrar de novo. Então a linha de base, ela não vai ser alcançada. Então olha só, sem o alinhamento das expectativas entre patrocinador e usuário-chave,
a visão de valores esperados, máximos e mínimos para as 6 restrições. E até por isso que eu respondi o Renan lá no Instagram, né, quando ele fez a pergunta, tanto na pesquisa quanto depois na caixinha que eu abri lá no Instagram, ele precisa dominar isso aqui, ó. Para você dominar o hexágono das restrições, você precisa saber o que ele é, pelo que ele é composto. Ele é composto pelas restrições de escopo, que são as horas trabalhadas, tempo, que é o prazo para entregar produto e benefício, custo, quanto custa tudo que você está alocando de recurso, critérios de qualidade, riscos e benefícios, né? Deixa eu escrever assim. Então, veja só, todas essas restrições aqui de todo e qualquer projeto de software, elas têm um valor máximo, esperado e mínimo. Então, qual que é esse valor para cada uma dessas restrições? Então, isso aqui precisa ser acordado entre a pessoa que tem esse grupo de responsabilidades aqui e o usuário, mas também, certamente, o fornecedor. Lembrando novamente aqui, ó, os interesses de todo e qualquer projeto de software, que são desses 3 caras aqui. Então, a quantidade de horas que você vai gastar, o prazo que vai ser entregue, cada benefício, cada parte do produto, quanto espera que custe, quais são os critérios de qualidade, quais são os riscos que vocês estão dispostos a correr e quais são os impactos de negócio, tudo isso aqui precisa ser acordado. Então, o alinhamento de expectativas é importante por conta disso, tá? E se você não alinhar com o usuário nas expectativas do patrocinador e vice-versa, o que acontece? Ó? O usuário ele não percebe o indicador macro que vocês estão atacando. Você não alinha. Né? E ele pode se apegar a mudanças no produto com uma relevância secundária para a meta do negócio. Então, se você não alinha, olha, você é responsável por aceitar o produto, mas você precisa ter esse alinhamento com o objetivo estratégico também. Né? Você não vai mudar o produto de uma forma que não gere necessariamente muito impacto, só vai gastar mais horas do projeto, só vai atrasar para a gente gerar benefício, ou não, realmente essa mudança é pertinente porque a gente consegue gerar o benefício mais rápido. Ou, nossa, essa mudança aqui, quando a gente planejou a arquitetura do produto junto lá no passado, a gente nem sabia que poderia gerar o tipo de impacto de negócio que pode gerar. Então vamos alinhar com o patrocinador sobre isso, porque ele é o responsável pelo business case, entendeu? Então, se você não alinha, a pessoa fica apegada muito ao produto. E aí, o cara fica olhando principalmente aqui para aspectos de critério de qualidade. E se você não alinha com o patrocinador as responsabilidades, ele perde o foco de zelar pelo business case. E ele não aplica eficiente o recurso dele, são as horas dele no projeto, focadas principalmente em garantir que o produto com determinados critérios de qualidade vai gerar os benefícios que precisa. Tá? Então eu vejo comumente assim patrocinadores, pessoas que alocam recurso, preocupadas ali com cor da tela, com tipo de gráfico, coisas assim, entendeu? Não é que ele não é responsável, ele é responsável, mas a prioridade dele não é essa, não é arbitrar, digamos assim, características do produto, e sim impacto de negócio. Então você precisa alinhar por esse motivo, tá? E as pessoas erram muito no alinhamento de expectativas entre patrocinador e usuário-chave, primeiro, empurrando goela abaixo a solução técnica, sem demonstração de benefício. Então, o que acontece aqui? Ó? Vou mostrar aqui para vocês, lá naquela imagem inicial. Esse exemplo aqui, ó. O cara define o produto apenas com negócio e fornecedor. Então, olha, os responsáveis pelo negócio consideram que o fornecedor pode entregar aquela característica e aí o usuário final ele só recebe aquilo goela abaixo. Então, você vai ter que usar o software, dane-se. Então, isso é um erro muito grande. E o outro erro muito grande é gasta energia do patrocinador para definição técnica, quando na verdade esse cara ele precisa principalmente zelar pelo business case. Então, não cometam esse erro, que a chance de vocês desperdiçarem várias oportunidades de serem gestores de software mais produtivos é muito grande. E como que você vai aprender a fazer isso? Com todo o conteúdo que você vai ver na aula 2 e 3 do evento com profundidade. Então não perca a aula 2 e 3, esse conteúdo aqui é apenas preparatório para o evento. E para fechar, gente,
entenda como alinhar as expectativas do patrocinador e o usuário-chave. O primeiro passo é você definir as responsabilidades dos papéis, né? Formando a equipe de gerenciamento. Então aqui eu demonstrei 2 grupos de responsabilidade. Eu mostrei as responsabilidades do usuário-chave, primeiro do patrocinador e depois do usuário-chave. Só que todas as pessoas que atuam no projeto, elas têm algum tipo de responsabilidade e elas estão dentro de um papel. Papel é o nome do grupo de responsabilidades, então o patrocinador é o nome de papel, o usuário-chave é o nome de outro papel, gerente do projeto, o desenvolvedor e assim por diante. Então, primeiro, defina as responsabilidades. Você vai ver isso na aula 2 e 3, como fazer, inclusive utilizando inteligência artificial. O segundo ponto é definir os objetivos de negócio com o patrocinador, compartilhando com o usuário-chave para ele agregar, mas sem saber que ele tem a palavra final. Então, quando você for definir os objetivos de negócio, então, eu estou lá com o patrocinador construindo o business case na concepção. Você vai ver como fazer isso na aula 2 e 3. Tá bom? O usuário-chave precisa se integrar a isso, ele precisa saber o alvo, para onde a gente está indo, qual que é o impacto de negócio que todos estão mirando. Mas ele sabe que ele apenas contribui, digamos assim, ele não é o responsável final, entendeu? Ele não é a pessoa que tem ali o usuário-chave, né, por validar, digamos assim, o business case. Isso aqui é o patrocinador. É claro, se tiver uma coisa muito sem sentido, ele vai contribuir, mas a palavra final não é dele. E o outro lado também é verdadeiro, que é o quê? As características do produto final. Então, o terceiro passo é definir as características do produto com o usuário final, né? Compartilhando com o patrocinador, sabendo que ele não tem a palavra final. A palavra final sobre a característica do produto, a não ser que mude as 6 restrições aqui, é do usuário, porque é ele que vai ser o responsável por usar o produto. Então, o critério de qualidade é o usuário, desde que essa característica aqui esteja dentro das restrições globais do projeto, que isso aqui sim é definido pelo patrocinador. Então perceba, uma coisa é o baixo nível, outra coisa é o alto nível. A palavra final sobre o baixo nível, sobre características de qualidade, tende a ser do usuário porque é ele que vai usar o produto para gerar impacto de negócio. Entendeu? Então, é basicamente isso. Defina bem as responsabilidades dos dois, trabalhe sabendo o que é a responsabilidade de cada um e assim a tendência é que você tenha aí projetos de software muito mais virtuosos, beleza? Então, novamente, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui, ele vai ficar gravado lá na playlist de aquecimento para o nosso evento. E o seu comentário também, como ele te ajudou, se você concorda ou discorda, sempre a sua contribuição é muito relevante. Não esquece de deixar o like, seu like não custa nada para você e para nós, ele vale demais. Forte abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no evento, entrar na comunidade para receber tudo em última mão. Tchau, tchau. Primeira mão.